Como segunda atividade do dia de hoje, da Semana Escoteira, nós vamos ouvir um pouquinho sobre a história do fundador do movimento escoteiro. De nome completo, Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Ele nasceu dia 22 de fevereiro de 1857 em Londres, na Inglaterra. Vamos chamar ele de BP. BP, ele tinha mais 6 irmãos, então ao todo eram 7 irmãos. O pai dele morreu quando ele tinha somente 3 anos e a mãe dele teve que cuidar de todos eles. Então BP ajudava muito ela porque ele fazia muitas atividades ao ar livre com os irmãos, deixando que a mãe pudesse trabalhar e ter os afazeres dela de casa. Então, com essa ajuda, levando os irmãos para fora para brincar na natureza, eles acampavam, eles faziam excursões e ele foi tomando gosto por fazer essas atividades ao ar livre. Quando o BP foi para o colégio, ele era um aluno que se destacava com os professores por conta da inteligência e também se destacava no meio dos alunos, porque como ele gostava de fazer muitas atividades ao ar livre, ele também fazia essas atividades com os amigos dele da escola. Quando o BP terminou a escola, ele fez uma prova para entrar nas Forças Armadas, no exército inglês. E aí ele participou de muitas batalhas, ele participou de muita coisa, mas foi na batalha que se chamou Cerco de Mafeking, que aconteceu na cidade de Mafeking, na África do Sul, foi que ele ficou mundialmente conhecido, porque ele só tinha um regimento de 1.600 soldados, e dentro dessa cidade de Mafeking, as pessoas, os cidadãos estavam encurralados. Por quê? Porque existia um outro exército que queria invadir essa cidade. E se isso acontecesse, as pessoas que ali moravam iam morrer, E aí, o que ele fez? Com os 1.600 soldados que ele tinha contra mais de 6.000 soldados, do outro país que queria invadir Mafeking, lá na África do Sul, ele conseguiu sobreviver, fazer com que as pessoas, com que ninguém morresse, sobreviveram a esse cerco. Os civis, as pessoas que moravam nessa cidade sobreviveram. Por que ele conseguiu? Porque ele usou todo o conhecimento que ele tinha a respeito de acampamento e a respeito de fazer atividades ao ar livre a favor dele, Ele criou um monte de engenhocas que ajudou eles nessa batalha. Então, ele ficou, mundialmente conhecido nessa ocasião. Ao retornar para a Inglaterra, depois da guerra, ele encontrou uma Inglaterra devastada. E aí ele via os jovens pela rua, sem ter o que fazer, escolas sem funcionar. Então, quando o BP viu a situação dos jovens da Inglaterra, ele resolveu fazer alguma coisa pelos jovens. Ele escreveu um livro chamado Escotismo para Rapazes, que foi justamente utilizado como base para o escotismo que a gente conhece hoje e que a gente tanto ama. Depois da publicação desse livro, ele resolveu fazer um acampamento numa ilha chamada Ilha de Browse, com 21 rapazes. Esse acampamento aconteceu do dia 29 de julho a 9 de agosto de 1907. E a partir desse momento foi a fundação do movimento escoteiro mundial, como a gente conhece hoje, que hoje já está em quase todos os países e nós nos orgulhamos tanto de fazer parte desse movimento. Agora que vocês conhecem um pouquinho sobre a história de BP e sobre a história do movimento escoteiro, a nossa atividade é a seguinte: eu vou separar pedacinhos da história, que eu acabei de contar, e vou encaminhar para vocês. Então vocês vão ler, vão fazer um vídeo lendo essa história e a chefe vai fazer a montagem. Então vai ser como se vocês estivessem contando a história de BP e a história do início do movimento escoteiro, tá bom? Eu vou enviar para vocês no privado de cada um, assim que vocês terminarem de ver esse vídeo, tá bom? Então, boa caça, lobinhos, melhor possível.